O primeiro deles é o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Novo Israel. Pastor José Carlos, obrigado por voltar ao programa. Seja bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. Estamos aqui para colaborar dentro do possível, né? E lá em São Roque a audiência está ótima, viu? E onde fica a Igreja Novo Israel? A Igreja Novo Israel fica lá em São Roque, na rua Paraná, 198. Estamos ali recebendo aquelas almas preciosas que precisam tanto de Jesus, né? Rua Paraná, 198 São Roque. 198 São Roque. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, voltando também ao programa, o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá da Granja Viana. Seja bem-vindo, reverendo, paz e graça. Paz e graça, Éber. Eu que agradeço uma vez e com a mesma intenção de debater, conversar e aprendermos juntos aqui. Amém. A respeito do que a Bíblia ensina. Eu queria aproveitar e mandar, como sempre, um beijo agora para minha mãe, lá na Paraíba, em Pombal. Né? E para os membros da igreja lá de Pombal. Cajazeiras, eu estive lá de férias, a igreja de Cajazeiras também tem assistido o programa. E é isso. E para a minha igreja aqui, para o conselho, um abraço para os presbíteros todos do conselho da igreja que têm apoiado o trabalho lá em Granja Viana. Tem sido uma bênção trabalhar com eles. Onde fica lá a igreja? Fica na rua Belo Horizonte, número 95, ali no quilômetro 25 da Raposo Tavares. Fica caminho da igreja do reverendo Zé Carlos. Sim, Raposo Tavares. Tá certo. Muito bom, vocês vão poder voltar juntos. Sim. Pastor Zé Carlos de Lima, Igreja Novo Israel. Eu queria saber que o senhor fizesse um resuminho para nós agora, em rápidas palavras, qual vai ser a posição que o senhor vai defender ao longo do debate. O que vamos defender, como diz dispensacionalistas, que nós temos, para conhecer o dia a dia da igreja no milênio, é necessário saber o que Cristo fará nesse período. Como já foi dito aqui, 19:15 do Apocalipse, né? Que Cristo governará as nações com vara de ferro. Isto fala de autoridade absoluta. Ele mesmo fez a promessa para a igreja, 2, 26, 27, né? Aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, regerá as nações com vara de ferro, como eu recebi de meu Pai. Então o caminho nosso, como dispensacionalista, nós vamos trilhando os caminhos dentro da palavra, como está escrito. O governo de Cristo, a igreja então participa, levando aquilo que Cristo determina para ela nesse período para todas as nações, até porque nós cremos que a igreja estará com Cristo nesse tempo, glorificada aqui. E sim, os sobreviventes da grande tribulação adentrarão no reinado e repovoarão a terra, só que eles não elegerão presidentes, prefeitos e etc. como hoje, pois é Cristo que vai reinar, governar e determinar as ordens, partindo de Jerusalém, tudo aquilo, toda a política estabelecida por Cristo. Jeremias 3,17 nos explica exatamente que Jerusalém será o centro político e religioso do mundo. Assim Deus estará cumprindo todas as alianças deles, e inclusive os grandes objetivos das 70 semanas. Então, se você não acompanha muito, vejam só, a ideia que o pastor Zé Carlos vai defender é de que Jesus voltará não para instituir céu e inferno, mas antes disso, durante 1000 anos, governar o nosso planeta. Positivo, isso mesmo. Nessa terra aqui. Nesta terra. Com ar, água... Tudo. É chamado tempo da restauração de todas as coisas. Então, inclusive, a gente vai discutir se vai poder comer carne vermelha, né? A matéria perguntou isso daí e tal. Não sei, vamos ver, tá? Agora vamos ver qual é a posição do reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. E o senhor vai defender qual ponto de vista? O ponto de vista também é escatológico amilenista, ou milenarista, como a gente chama, que é melhor, que diz que esse reino já está acontecendo. É um reino, os 1000 anos só é dito lá em Apocalipse, não tem referência a um reinado na terra, mas é um reinado no céu, a palavra vai mostrar isso. E do jeito que as pessoas colocam, do jeito que o reverendo Zé Carlos colocou, isso já é o céu. Quando Jesus voltar, depois do juízo, ele vai restaurar todas as coisas. E aí a gente vai morar no novo céu e na nova terra. Essas referências de Isaías,
de Ezequiel, falam do novo céu e da nova terra. Zacarias é aquela nova Jerusalém que virá do céu ataviada como noiva para o seu esposo. Então já em Apocalipse fala no capítulo 21, depois então do milênio, que é no céu, já sendo, virá só a volta de Cristo para restaurar realmente todas as coisas, mas já será depois do juízo final. Então, e Israel estará presente, aqueles que foram eleitos e salvos, como todas as nações estarão presentes no novo céu e na nova terra. Não se trata de um milênio literal sobre o Israel atual, nem sobre essa terra atual. Ela será transformada, na volta de Cristo essa terra será transformada no novo céu e na nova terra. Pedro diz que os elementos se desfarão abrasados. Na volta de Cristo haverá as estrelas cairão do firmamento. A volta de Cristo será visível, não haverão duas voltas de Cristo, é uma só, e essa volta será, então, aquela que fala em Mateus, que Paulo fala, e que vai instituir agora o novo céu e a nova terra. Vai instalar o julgamento, e a igreja, então, viverá ali para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Essa é uma diferença grande entre o dispensacionalista e o unista. A gente crê que haverá só uma volta e quando ele voltar, porá fim à história e recomeçará novamente agora no novo céu e na nova terra. Então, pela posição que o irmão sustenta, o milênio já está acontecendo. Sim. Desde que Jesus subiu ao céu. Sim. Então ele já reina, embora o mundo esteja uma balbúrdia, Jesus está reinando. Sim. Ele não virá para reinar. Não. Ele virá para destruir todas as coisas. Ele virá também para reinar, mas agora já no novo céu e na nova terra. Mas em termos de planeta, quando ele voltar, o planeta acaba. O planeta será transformado. Uhum. Essa terra será transformada. Na eterna. Numa terra agora diferente, numa terra onde vai habitar então justiça, paz, mas será ali o lugar eterno de todos os que vão viver eternamente. O que a gente chama de estado eterno. Isso. Tá bom. Muito bem. Você ouviu aí a posição dos nossos dois convidados. A partir do próximo bloco, eles vão fazer inquirições para provar o ponto de vista. Você ouça as perguntas, as respostas, os comentários e tire suas próprias conclusões. Pastor Zé Carlos, como é que qual a sua primeira pergunta? Minha primeira pergunta, então, é o seguinte. Baseado em Apocalipse 10, versículo 7, qual é o segredo de Deus falado aos profetas? O senhor pode ler o texto para não comer o tempo dele? Porque as respostas e os comentários têm 3 minutos só. Muito bem. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a pergunta é? Exatamente, qual é esse segredo? 3 minutos, reverendo Flávio. Apocalipse 10, 7. Isso, pastor. Então, reverendo, pelo aqui, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Certamente diz respeito à vinda de Cristo, a chegada do Messias, o retorno de Cristo, que foi anunciado pelos profetas também. Todos eles, Daniel, Zacarias. Só que a diferença é porque, na visão dispensacionalista, haverá uma vinda que ainda não será para juízo, mas para a implantação de um reino milenar na Terra. Só que para nós, amilenistas, nós cremos que virá e cumprir-se-á também o que foi dito pelos profetas. Jesus voltará, como Daniel diz, que ele voltará e julgará todas as nações e tudo mais. E também fará o grande julgamento lá de Mateus capítulo 25. Agora, depois de ter terminado a grande ação que é contra os crentes, a perseguição, Satanás será solto, o homem da iniquidade se levantará contra a igreja, haverá perseguição, a igreja passará por grande tribulação. E aí Jesus volta e com o sopro da sua boca elimina, e aí então depois põe fim. É o que está, o milênio ele está registrado em Apocalipse 20, e se a gente ler lá o milênio direitinho, não tem nada a ver com as outras passagens que falam a respeito do cumprimento final do novo céu e da nova terra. Está falando de um período anterior à volta de Cristo, e que o reinado do Messias lá, ele está no céu reinando,
E as almas, inclusive no versículo 4 do capítulo 20, fala que as almas dos que foram decapitados é que estão reinando durante esses 1000 anos com o Senhor. Há os textos não se entrelaçam, não tem uma coisa a ver com a outra, com Zacarias, com Daniel, no sentido de ter uns 1000 anos aqui na Terra. Então, para mim, aqui esse texto fala a respeito daquilo que é justamente as profecias que foram dadas serão cumpridas, sim. Mas não é um segredo, não é que ele vai vir reinar em Israel. O segredo é que ele vai vir, voltar e vai trazer, então, à tona o novo céu e a nova terra, para aqueles que creem nele e vão viver eternamente com ele. O senhor ainda tem 30 segundos. Se a gente olhar no capítulo 20 de Apocalipse, que é onde está o milênio, e isso aqui a gente tinha que se ater ao texto no seu contexto. Se a gente pegar o milênio aqui e colocar lá em Zacarias ou em outros textos da Bíblia, não cabe. Mas aqui no versículo 4 diz, por exemplo, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Okay. Obrigado, reverendo. Pastor José Carlos de Lima, o senhor tem 3 minutos para comentar. Irmãos, cada segredo que Deus coloca no Apocalipse, ele sempre apresenta uma pista. Vejam bem, nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo está no capítulo 11, verso 15, e ali está então o segredo. Primeiro, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aqui está o segredo. Vieram a ser, não é ainda. É o contraste exatamente com Hebreus 2, versículo 8, como está escrito, que ainda não vemos Cristo nessa dispensação reinar sobre todas as coisas, ainda não vemos. Hebreus 2, versículo 8. Então o tempo aqui indicado que ele reinará sobre tudo é exatamente o período do milênio futuro, depois da grande tribulação, depois do julgamento das nações, depois da prisão de Satanás, ele fará esse governo então. Bem, esse tempo foi chamado na linguagem do apóstolo Pedro de restauração de todas as coisas. Por isso sempre falamos que o milênio é uma necessidade primeiramente para a terra, depois para as alianças que Deus fechou com todos os homens da palavra de Deus, especialmente os profetas e os patriarcas. Agora nós temos também, nas palavras do apóstolo, nós temos o seguinte, vejam bem, Atos 3 e 21. Convém que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Mas nós temos também, em Mateus 19, verso 28, que esse mesmo período milenar, o Senhor chama de regeneração para os apóstolos. E para vocês que estivestes comigo, com a regeneração, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então este segredo, e prossegue o segredo, sendo revelado no verso 16, por exemplo, os anciãos cantando e louvando e se prostrando diante de Cristo, depois dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, porque tomaste, não está na mão dele ainda, tomaste o teu poder, o teu grande poder e reinaste. Bom, iraram-se as nações. Agora nessa ira das nações, ele fala de um tempo que veio o tempo de galardoar profetas, os crentes de todas as gerações, os santos e etc. Este é o período. Só que tem uma frase muito bonita desse mesmo versículo de número 18, que diz assim, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então o milênio é uma necessidade primeiro para o planeta, para a terra, depois para Deus cumprir aliança passada, que nós vamos falar dessas alianças posteriormente. Portanto, este segredo aqui está revelado. Depois voltaremos para os profetas. Tá bem, obrigado. Bom, agora é a vez do reverendo Flávio Dantas fazer a primeira pergunta dele. Primeira pergunta? Primeiro. Ok. Reverendo Zé Carlos, Jesus, ele falou em Lucas 11, 14 e 23, que quando ele estava ali expulsando os demônios por Beelzebu, ele fazia porque certamente o reino de Deus era chegado. Jesus entrou em Jerusalém e foi saudado como rei. Eis o rei que vem em nome do Senhor.
inclusive citado na profecia de Zacarias 9:9, que dizia isso. Daniel, na sua visão, ele viu que haviam reinos antes, o reino que hoje, historicamente, a gente já sabe, se cumpriu, a profecia de Daniel, de que houve o reino babilônico, assírio, medo-persa, depois o romano, e depois dele nenhum reino mais se estabeleceu. Quando Jesus veio, é dito que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele governa já. E aí a minha pergunta é, como explica esses textos se Cristo ainda não está reinando? E que diferença houve com a vinda de Cristo? O que aconteceu depois da vinda de Cristo? Muito bem, aquilo que nós explicamos no debate passado, o chamado grande intervalo que Cristo, ao entrar em Jerusalém, não é? Exatamente terminando a 69ª semana profética de Daniel, que começou em 14 de março de 445 a.C., terminou em 6 de abril de 32, quando ele entra em Jerusalém. A partir dali é intervalo, até que se encontre a última semana, que não chegou ainda. Sobre esse intervalo, ele foi louvado, exaltado, glorificado por aquela população que ali estava, como o senhor mesmo citou agora, no cumprimento de Zacarias 9:9. Eis aí o teu rei vem montado no jumentinho, filho de animal de carga. A ele ouve. Bom, lamenta, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos sob as asas, como faz a galinha com os seus pintinhos, e tu não quiseste. Ali Israel quebrou esse projeto de Deus, que Deus tinha para com eles. Veja bem, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa, verso 38, vai ficar deserta. Ficou a partir do ano 70. Porque desde agora vos digo que não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Esse versículo na história não se cumpriu ainda, o 39. Ainda não há nenhum respaldo na história que nos habilite a dizer assim, que Israel, em certo tempo, esteve curvado diante de Deus, agradecendo pela vinda do Messias. Então o intervalo entre essas duas últimas semanas continua vivo e ativo, porque ele não voltou ainda, pois a grande tribulação é exatamente a última, a 70ª. Quando o povo louva ele, bendito o rei que vem em nome do Senhor, o senhor sabe muito bem, Deuteronômio 18, verso 14 a 18, ele é visto como profeta. O Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Se cumpriu no primeiro ofício de Cristo como profeta. O segundo ofício dele agora como sacerdote, subiu para a glória e pelos pecadores intercede, sacerdote. No milênio será rei. E depois no dia eterno, rei eterno juntamente com Deus, conforme diz a eternidade. Então o que nós cremos? Primeiramente, nós pegamos pelas raízes, colocando em ordem as 70 semanas, obedecendo e respeitando o intervalo entre as duas últimas semanas, a 69ª e a 70ª, porque somente aí o senhor vai encontrar coerência profética. Falar de escatologia entrando no Apocalipse significa que a pessoa está perdendo de 1-0. Ou nós buscamos as raízes da escatologia lá em Daniel, no grande revelado aos profetas, dito aos profetas, ou nós vamos ficar realmente discutindo o tempo inteiro, onde ninguém vai chegar a uma conclusão. Por quê? Porque as etapas principais da escatologia estão sendo queimadas. Despreza as alianças e a escatologia de Daniel e abraça simplesmente aquilo que eu deduzo do Apocalipse, o que é totalmente fora de contexto. Ok. Reverendo Flávio, 3 minutos para os seus comentários. O reverendo ele faz uma exposição baseada em teoria, não na Bíblia. Porque intervalo de semanas, isso é um pensamento que é inferido na Escritura. E Jesus, quando ele veio, ele cumpriu sim o chamado profético, o sacerdote e o rei. Ele é rei, ele foi aclamado como rei, ele foi morto como rei. É tanto que na cruz estava escrito, este é o rei dos judeus. Ele foi reconhecido e ele é de fato o rei, e ele já reina. Em Apocalipse, que também não é entrar perdendo de 1-0, começar em Apocalipse, porque é o único lugar, por exemplo, de milênio. Nessas outras passagens de Daniel não existe milênio. Nas passagens de Zacarias não existe milênio. Não existe a palavra milênio nem referência a 1000 anos, nem na terra nem no céu. Já em Apocalipse é onde aparece o milênio. É o único livro que fala do milênio. É o único capítulo que fala do milênio, é em Apocalipse aqui, capítulo 20. E não fala depois da grande tribulação. Fala, e aqui vê capítulo 20, versículo 1, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Isso tem uma coerência não cronológica. O livro de Apocalipse não foi escrito de maneira cronológica, foi escrito em 7 sessões paralelas. E ele começa no capítulo 12, faz a mesma referência aqui, a queda de Satanás. E Jesus disse que ele viu Satanás caindo lá quando ele mandou os discípulos dar autoridade. Isso aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Satanás caiu e veio para a terra e foi, então, preso para que não enganasse as nações, mas nações, não pessoas. Não pessoas, mas apenas nações não foram mais enganadas. Depois do reinado de Cristo, nenhuma nação mais se tornou uma nação, um reino poderoso como houve no passado. Não houve mais nenhum reino universal, ou perto de ser um reino universal. O último reino foi Roma, que caiu. Então Jesus é o rei, ele reina hoje. E é interessante que aqui em Apocalipse fala da guerra do dragão, que ele então caiu, né? Os anjos pelejaram, houve peleja no céu, versículo 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu. Esses 1000 anos, eles não são literais aqui na terra. Para isso provar isso também, se você voltar lá no capítulo 20, olhando o contexto, o problema é que você tira 1000 anos do contexto. Aqui fala: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem está reinando com Cristo não é Israel, são a alma dos decapitados, segundo esse texto de Apocalipse. Não existe outra referência a Israel reinando com Cristo, nem Cristo reinando 1000 anos lá em Jerusalém, antes da volta dele. Primeira rodada terminada. Cada um fez uma pergunta, respondeu e comentou. Então agora vamos para a segunda rodada. Reverendo José Carlos de Lima, o senhor tem a palavra para a segunda pergunta. Muito bem. Bom, de uma vez então que não existe esse milênio literal, querendo, não é? E diz que os profetas não falaram a respeito, e é o que mais eles falaram, foi sobre o milênio e as glórias que seguem o milênio e a cidade de Jerusalém. Então o reverendo poderá me responder a seguinte pergunta: como é que Cristo vai encerrar a forma de governo mundial na Terra? Entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos para o senhor. Agora eu faço uma pergunta: de que ele está falando, de que forma mundial de governo? Desse povo que está governando? Não, nós estamos falando de escatologia. Então nós temos todo um contexto em Daniel, tanto em figura como em símbolo. Então o que eu estou falando é simplesmente isso aqui, ó. Como é que Cristo vai encerrar a última forma de governo mundial gentil na Terra? Como apresenta Daniel e os demais profetas, mas especialmente Daniel. Com a volta dele. E ele vai estabelecer o seu reino. Tem como o senhor provar? Aqui em Apocalipse 20 também? Não, em Daniel. Não, pode. Lá em Daniel também ele termina, no capítulo 2, ele termina com a volta de Cristo. Todos ressuscitando, inclusive justos e injustos, para serem julgados. Jesus vai voltar e vai pôr fim à história da humanidade. Quem vai pôr fim é Jesus Cristo. E ele vai então reinar. E a todo olho verá a sua volta, inclusive os ímpios que estarão vivendo. Os governos hoje, atualmente, verão Cristo voltar. Inclusive lá em Apocalipse 1, diz que até quantos o traspassaram verão. Com certeza. Porque haverá ressurreição de justos e injustos no dia da volta de Cristo. Os crentes ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, e aí todos ressuscitarão. Os que estiverem vivos verão Cristo e se lamentarão e tentarão fugir da presença de Jesus. E aí Jesus então vai estabelecer o seu reino. Veja, o reino já está iniciado, mas não está consumado. Jesus ele está reinando no céu com as almas daqueles que são decapitados e que ainda vão ser. Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Paulo provavelmente tenha sido morto também, de maneira do martírio. Então, agora eu queria que os irmãos se detessem em Apocalipse 20, que fala do milênio literalmente, que é o único lugar que fala de 1000 anos. Nos outros lugares não fala. Nenhum profeta fala de 1000 anos. Nenhum profeta do Velho Testamento. Aí fica a especulação. Semanas são quantos anos? Uma semana são anos ou são semanas? 7 anos. E aí ficam especulações, mas o texto não fala. E aí a gente vai para a base da especulação. E aí a gente fica... Agora, o texto bíblico de Apocalipse é claro. O milênio é um período em que Jesus está reinando com aqueles que julgarão nos tronos e com as almas decapitadas no céu. E aqui na terra, Satanás estará
preso para não enganar as nações e o evangelho estará sendo pregado. E os crentes viverão aqui como nós estamos vivendo agora. Em Apocalipse 20, há 4 cenas. A primeira, o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo no céu, depois o que vai acontecer ainda na terra com a volta de Cristo. E é tanto que no capítulo 20, versículo 1, já começa falando do juiz de Deus. Satanás vai ser solto por um breve tempo, Jesus volta, e aí sim, aí vai... aqui o texto diz que eles serão julgados todos, abrirão o livro da vida. E no capítulo 21 fala então da Nova Jerusalém, que é aí o que os profetas estavam falando. Zacarias, Daniel, Ezequiel, estavam falando tanto daquela restauração que houve depois do exílio, como está falando agora da Nova Jerusalém. O problema é a gente se limitar a Jerusalém aqui, nação, coisa que o evangelho também está sendo pregada para eles. Cristo não relegou totalmente Israel, que muitos israelitas foram salvos. Agora são salvos os que Deus escolheu, não é por ser israelita que é salvo. E aí a igreja hoje, o Israel de Deus hoje, é a igreja de Cristo, composta de judeus e gentios. E Paulo fala em Efésios que Cristo, ele quebrou a barreira da separação, fazendo de 2 povos um só. Mas nós acabamos com a separação. Judeu uma coisa, igreja é outra. E o tempo Esse é o problema do dispensacionalismo. Tá bom. Vamos lá, pastor José Carlos de Lima, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do reverendo Flávio. Claro, baseado em Coríntios 10:32, o Senhor Deus tem sim na terra, hoje tem 3 povos, mundo, igreja e Israel. Bom, eu fiz a pergunta, como que Cristo vai encerrar a última forma de governo gentil na terra? Então Daniel diz assim, ó. Bom, primeiramente nós vimos que o Império Romano terminou em 476. Ali encerrou-se o que? As pernas de ferro. Então, da cabeça da estátua até as pernas de ferro, terminaram em 476 depois de Cristo. Ok. Aí fica uma pergunta, onde estão os pés da estátua, formado de ferro e barro? Será que Deus esqueceu essa passagem bíblica que não vai ter cumprimento? Então diz o profeta, e quanto ao que viste, pés e dedos de ferro e barro, olha só, isto será dividido. Aqui está a ressurreição do futuro Império Romano. É aqui que Cristo vai eliminar a pedra cortada sem auxílio de mão. A pedra que vem, Jesus, no momento exato da parúzia, onde ele elimina o anticristo que reinará sobre essa confederação de nações. Então, sim, a partir daí, ele elimina a última forma de governo mundial gentil na terra. Porque o período agora em que a igreja está militando pregando o evangelho é o período dos gentios de Lucas 21, 24, até que o tempo dos gentios se complete. Cristo é que vai encerrar exatamente isso, o período dos gentios na terra. Como? Quando essa formação dos 10 dedos, como diz aqui, verso número 43 e 44, tá? Quanto ao que viste, o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão a outro, assim como o ferro não se mistura. Mas nos dias desses reis, notou aí meu caro bispo? Mas nos dias desses reis, quando a formação de ferro e barro estiver em pleno funcionamento, então o Deus do céu enviará Cristo e ele elimina essa forma última de governo gentil na terra. E aí sim é quando ele começa então o milênio literal, como diz o Apocalipse capítulo 20. Muito bem. Então, vamos agora para a segunda pergunta do reverendo Flávio, antes de a gente sair para o intervalo. Ok. As perguntas que eu fiz já estão quase todas respondidas, mas... Pega uma aí. Reverendo, segundo Apocalipse, capítulo 20, que eu vou voltar a ele, que fala do milênio, ali fala de quem está reinando. Eu queria perguntar para o senhor, segundo o senhor interpreta ali, quem é que está reinando no milênio? Segundo esse Apocalipse 20, versículo 4. O senhor entendeu a pergunta? Assim, quem está reinando no milênio? No milênio. E onde é o reino ali milenar, segundo o Apocalipse 20, versículo 4? Então refaz a pergunta, vamos lá. Onde estará se desenvolvendo o reino milenar e quem estará participando, reinando com Cristo, em Apocalipse 20, versículo 4? Segundo Apocalipse 20, versículo 4. Muito bem, é a mesma coisa que perguntar quem vai adentrar no milênio para participar dele com Cristo, né? Muito bem. Israel é a terra sede, líder das nações no milênio. Jerusalém é o centro onde Cristo estará.
Quem vai participar do milênio? Primeiro, a igreja glorificada com Cristo, aqueles sobreviventes das nações, como diz Zacarias 14:16, e a todos que restarem das nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano a Senhor o Rei. Então esses estarão no milênio para repovoar e reproduzir outra vez como seres humanos e reinar com Cristo, tá? A partir daí, existe um outro grupo de pessoas. Isaías 1:9 e Romanos 9:27 diz que o remanescente judeu, somente esse remanescente será salvo. E é esse remanescente que, do lado de Israel, vai povoar Israel outra vez. A partir daí, então, nós teremos gentios, sobreviventes da tribulação, nós temos Israel, o remanescente judeu, e nós temos a igreja de Cristo participando do governo dele e de seu sacerdócio no milênio. Quando fala que essas almas que estão no versículo de número 4, que foram degolados, eliminados, vão ressuscitar no final da grande tribulação para estar com Cristo no milênio também. Portanto, o milênio se dará como em Israel, em Jerusalém, a cidade do rei, ali ele estará, e comandará dali todo o resto do planeta Terra. Por enquanto, Cristo como rei, ele não interfere 100% como vai interferir no milênio, nas nações. Por quê? É somente ler de novo Hebreus 2:8. Mas ainda não vemos ele reinar sobre tudo. Por quê? Porque Cristo nessa dispensação, ele está deixando o homem escrever a sua história. O homem vai escrever a sua história. Cristo não vai reinar no governo corrupto da Dilma. Cristo não vai reinar no governo do Boko Haram. Não. Ele está deixando o homem escrever a sua história, até ele encerrar essa dispensação com o arrebatamento da igreja dele daqui. Inicia-se a grande tribulação, a última semana profética, e aí sim, depois de 7 anos, ele volta na parúzia, e aí ele estabelece o reino milenar literal, como está no Apocalipse 20 do 1. Ok, obrigado, pastor. Reverendo Flávio, 3 minutos para o senhor comentar e depois nós vamos para o intervalo. Então, parece que é assim, mas não é assim. Pelo menos o irmão não mostrou na Bíblia. É uma teoria. Eu não citei referência nenhuma? Não citou e nem mostrou na Bíblia passagens que falam do milênio, que será Israel, que Jesus vai reinar. Agora, em Apocalipse, que é o único lugar que fala do milênio, deixa isso bem claro, não existe outro lugar na Escritura que fala que 1000 anos Jesus vai reinar em Jerusalém, aqui na terra. Fala que reinará no céu, ele está no céu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está no presente, estão vivendo lá. Os que são mortos vivem e estão reinando com Cristo. A igreja está sob o domínio de Cristo. O mundo está sob o domínio de Cristo, ainda não totalmente, mas nada acontece sem que Cristo governe, sem que Cristo determine que aconteça. Agora, ele ainda vai estar plenamente reinando, ele começou o reinado dele. Lá em Daniel, a profecia que o senhor citou, aqueles 4, os pés de barra e de ferro, era o império romano que tinha mistura com o grego, e depois dele nenhum mais. Cristo é a pedra que rolava e que quebrou os pés. Cristo, quando Cristo veio, começou a reinar. O reino de Cristo começou. E agora será consumado na sua volta. Quando o irmão fala de Jerusalém, esse povo todo que vai estar lá, na verdade, são os salvos que vão estar na Nova Jerusalém, no Novo Céu. Lá em Zacarias fala da Nova Jerusalém, no Novo Céu. Isaías fala, Isaías 60, da Nova Jerusalém, não fala aqui na terra. É a mesma visão lá depois do 21, depois do capítulo 20, depois do milênio, virá o novo céu e a nova terra. E diz aqui no capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Em Romanos, capítulo 8, diz que as coisas serão restauradas na volta de Cristo. Restaurada para vivermos agora eternamente com Ele. Aquela passagem lá de Apocalipse, capítulo 11, que o irmão leu, defendendo a ideia do segredo lá, o irmão deixou de ler o versículo 19, que diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
E é aqui interessante também que diz que o reino de Deus será para sempre, o reino de Cristo. Não tem um reino milenar aqui em Apocalipse 11. Fala do reino para sempre. O Apocalipse 11, a sétima trombeta, fala do dia do juízo. É a sétima trombeta. É quando Jesus voltará e aí começa do juízo. E ele vai reinar para sempre, não durante 1000 anos em Jerusalém. Pelo menos o texto de Apocalipse não diz isso. E a gente fica inferindo pensamentos nos textos que não estão no texto. Bom, você está ouvindo todas as ponderações e vai tirar suas conclusões. Nós estamos indo para o intervalo, já voltamos para a última pergunta de cada um deles no Vejam Só. Muito bem. Pastor, qual a diferença entre Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 e Gog e Magog de Apocalipse 20, versos 7 e 8? E quando acontecerá a invasão do norte? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Então, 3 minutos, pode contar. Então, Gog e Magog, lá de Apocalipse 20, pelo menos, ele diz aqui... E sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Gog e Magog aqui não se identifica como povos, nem nações específicas. É tanto que no finalzinho do versículo, o número desses é como a areia do mar. É simbólico, eles dois aqui, como símbolo de investidas de povos contra o povo de Deus antes da vista. O povo de Deus será perseguido, haverá uma grande tribulação. É a mesma coisa lá de Daniel. São nações, são povos que vão se juntar para perseguirem a igreja. Nós temos, em todo o tempo da história da igreja, sempre existiu perseguições. E está havendo, só que no final haverá uma perseguição ainda maior, que é chamada de grande tribulação. Nós não cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Inclusive porque a tribulação não é juízo de Deus. Tribulação é uma perseguição a crente. E não é contra Israel incrédulo. É contra crente perseguição. Como está havendo hoje. O ISIS está perseguindo cristãos, matando cristãos. Só que nos últimos dias Satanás será solto e essa perseguição aumentará. Só que aí Jesus voltará e porá fim a essa perseguição. E ele diz lá em Mateus 25, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém resistiria, porque será uma perseguição terrível, como nunca jamais houve. Apesar de ter havido algumas já bem terríveis, né? E nós cremos nisso. Creio que essa é a resposta que eu tenho para o irmão. E em Apocalipse 20, pelo menos, Gog e Magog são simbólicos aqui, símbolo de pessoas que perseguem a igreja, de povos e de numerosas pessoas que perseguem a igreja. Respondido? Respondido. Ok. 3 minutos para o senhor comentar, pastor José Carlos. Irmãos, o Gog de Ezequiel é um bloco de nações que vem do extremo norte, liderados pela Rússia, para invadir Israel no período tribulacional. Segundo, o Gog de Ezequiel, ele vem por determinação de Deus. Ezequiel 38, 6 a 16, como está escrito: eu te trarei contra o meu povo. O Gog de Ezequiel cai por espada nos montes de Israel, onde será sepultado por 7 meses. O Gog de Ezequiel virá no final da grande tribulação com a invasão chamada do extremo norte, 39 de Ezequiel, a partir do verso 14. O Gog do Apocalipse não é um bloco de nações, são todas as nações. Também não acontece no final da grande tribulação, mas no final do milênio, quando terminar os 1000 anos. O Gog e Magog do Apocalipse virá por energia de Satanás, como está escrito, que Cristo soltará Satanás por um curto período de tempo, e ele sairá a enganar todas as nações da terra, e se levantarão contra Cristo em Jerusalém. Mas acontece que Cristo vai fazer o contrário do que fez o Gog lá de Ezequiel. Ao invés de espada, eles serão queimados com fogo ao derredor da cidade. A partir de então, Satanás é preso no lago de fogo para nunca mais sair. Cristo entrega o governo a Deus Pai, no cumprimento de 1 Coríntios 15, 24 em diante, onde ele entrega o reino a Deus e a Deus também se submete.
E aí começa agora o trono branco, de Apocalipse 20, 11 a 15, o julgamento final. E então, depois disso, desce a nova cidade, a nova Jerusalém, e a igreja entra agora com Cristo, com Deus e o Espírito Santo nos anais da eternidade. Aí começa o dia eterno, ali onde não há reprodução humana, onde não há mais fadiga, calor do dia, da noite, acabou tudo. A história humana se encerra então, primeiro, no final do milênio com a soltura de Satanás, no trono branco no julgamento final, onde a igreja vai participar desse julgamento. 1 aos Coríntios 6:2, e não sabes que os santos hão de julgar o mundo, e se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas pequenas? Então a igreja ali participará deste julgamento também. Portanto, esses dois Gogs são diferentes. O de Ezequiel vem no final da grande tribulação, a Rússia liderando todos aqueles países ali citados, como Gomer, Togarma, os etíopes, persas, líbios, Cuxi, Puti, todas aquelas nações, um bloco de nação contra Israel. A partir daí, então, é quando Deus interfere nesta nação. E o do Apocalipse é exatamente o contrário. Ele vem no final do milênio, e não no começo dele. Muito bem, agora a última pergunta do reverendo Flávio. Reverendo, quantas vezes Jesus vai voltar? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer para o irmão. Quantas vezes Jesus vai voltar, pastor José Carlos de Lima? Para a igreja, uma vez para arrebatá-la, para dar cumprimento literal à última semana profética de Daniel. Depois disso, retornará da glória, após os 7 anos aqui da terra, retornará para julgar as nações, de Mateus 25, 31 a 46, prender Satanás e reinar no milênio. Portanto, são essas vezes apontadas na Escritura do Novo Testamento. Acreditar que ele deixará a igreja dele passar pela grande tribulação é contradizer tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. A igreja será arrebatada antes. Por quê? Porque as 70 semanas está escrito, estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, e não sobre outro povo. A grande tribulação, como o nobre reverendo acabou de dizer, não é? É a ira dos homens perseguindo a igreja. Isso não procede das escrituras, esse pensamento. A grande tribulação está descrita em 6 de Apocalipse 16, 17. Ó montes, cai sobre nós e esconde-nos da ira, do iro e daquele que está sentado no trono. 15 do Apocalipse 1 e 2 está escrito que a ira de Deus será derramada na terra a partir do capítulo 16. Nós temos as 7 pragas do capítulo 16. Então nós temos ira de Deus no Apocalipse. Inclusive com essa mesma resposta estou respondendo também aos pós-tribulacionistas. Por que a igreja não pode passar pela grande tribulação? Porque ela foi chamada para o reino do Filho do seu amor, Filipenses 1 e 13. E a grande tribulação não é a perseguição de Nero contra a igreja, nem de homem contra a igreja. Será pífio esse pensamento. A grande tribulação é a ira de Deus na terra contra o pecado do homem, estabelecendo juízo e justiça até o desfecho final, a parúzia de Cristo. Essa é a grande diferença. Ok. Seus comentários, reverendo Flávio. Então, reverendo, eu volto a dizer, o irmão fala, mas não mostra bíblico para confirmar o que o senhor está dizendo. O senhor cita texto fora do contexto. Por exemplo, em Apocalipse 7, 14, se o irmão abrir a Bíblia aí, diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os crentes passarão por grande tribulação. São crentes que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, não são incrédulos. Existe a ira de Deus, ali fala da ira no capítulo 6, sobre os ímpios que não creram nele. Eles, quando Jesus voltar, eles vão pedir que os montes se lancem sobre eles, mas não vai acontecer, porque eles estarão tentando fugir da ira de Deus. Então, na volta de Cristo, os ímpios sentirão a ira de Deus. Mas antes da volta de Cristo, a igreja estará sendo perseguida pela grande tribulação. Influenciados por Satanás. Gog e Magog lá está influenciado por Satanás, mas o irmão mesmo disse, foi Jesus quem o soltou. Ora, Deus é quem vai enviar Gog e Magog contra a igreja, contra os santos, mas não contra Israel, numa guerra final, tal. É contra a igreja. Israel estará junto, porque os que se converterem de Israel farão parte da igreja como hoje. Não existe divisão mais.
Efésios 2,14 diz que Cristo quebrou a barreira da separação. Só há um povo de Deus na terra, não há dois. Israel, que se quiser ser nação de Deus, tem que se converter. E se convertem judeus. Se convertem judeus hoje, se converteram no passado, os apóstolos eram judeus. E os apóstolos passaram, não existe nenhuma promessa de que crente não vai passar por grande tribulação na Escritura. Pelo contrário, a igreja sempre enfrentou grandes tribulações. Então, os apóstolos não teriam morrido. E aqui em Apocalipse 7,14, seria uma mentira. Então, quem são esses que vieram? Vieram da grande tribulação, os 144 que virão lá da grande tribulação. E que estarão sendo atribulados. São os crentes também. 144 mil, esse número é simbólico, não são um número literal. Senão a gente vai cair naquela ideia do testemunho de Jeová que só 144 mil serão salvos. Aqui é o número dos eleitos. O Apocalipse usa números de maneira simbólica. 7, 12, 144 mil, 1000. A Bíblia diz mesmo, 1000 anos é como um dia e 1000 dias são como um ano. O milênio aqui em Apocalipse 20 acontece antes da volta de Cristo mesmo. E o Senhor, aí onde eu fico pensando, o Senhor estava defendendo o que eu estava defendendo. Quer dizer, será na grande tribulação, o fim do milênio, será a grande tribulação que Satanás será solto. Só que esse milênio já está acontecendo. Só que ele vai ser solto. Satanás foi preso agora, para não enganar mais as nações. O evangelho pode ser pregado agora. Quem quiser entregar a vida a Jesus agora, receba Jesus agora. Chegando o dia da volta de Cristo, não haverá mais oportunidade. Fecharão-se as portas. Não é possível que alguém seja arrebatado e as outras pessoas não creiam, vendo se cumprir. E o arrebatamento não será secreto. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, quando Paulo fala do arrebatamento, fala de 3 coisas. Uma voz de comando, haverá trombeta e haverá, então, o Filho do Homem voltará. Não será secreto, uma volta secreta só para a igreja. Tá bom. Cada um de vocês fez 3 perguntas, respondeu também 3 e comentou 3 vezes. Agora é a vez de nós pormos no ar as perguntas gravadas pela nossa repórter e vocês vão responder as mesmas perguntas, começando pelo pastor José Carlos de Lima, só que é 1 minuto e meio só para cada um, tá bom? Solta aí a pergunta, a primeira indagação. Jesus será um ditador durante o reino milenar? Jesus será um ditador? Excelente pergunta, Luiz. Jesus vai ser um ditador durante o reino milenar? Pastor José Carlos. Vamos usar as palavras dele aqui, né? 19:15 do Apocalipse, como você tem no começo, né? Que governará as nações com vara de ferro. Essa vara de ferro fala de autoridade. A autoridade absoluta dele. Ele não vai precisar de, por exemplo, de ministros para o orientar. Não, a palavra é dele. A igreja participa desse governo, conforme Apocalipse 2, 26 e 27, que também aquele que vencer governará as nações com vara de ferro. Isso é promessa de Cristo para a igreja. E detalhe, e as despedaçar como vaso de oleiro. Então não vou dizer para você que ele vai ser um ditador, não, ele vai impor o princípio e ele aguarda a resposta. O profeta Zacarias falou daqueles que porventura desobedecerem o rei. Capítulo 14, diz assim: com essa maldição serão amaldiçoados, não virá sobre tal nação a chuva. Então a questão não é ditadura, porque ditadura é para homens, é governo humano, assim como democracia e outras coisas qualquer. O Cristo impõe, porque ele não precisa que alguém o oriente, o ensine, o instrua a respeito. Então o que ele fala, o que ele determina na palavra dele, governando a terra no período do milênio, vai ser exatamente aquilo ali. Então ninguém desobedece, ninguém vai sair fora, por quê? Porque foi Cristo que ordenou. Tá bom. Mesma pergunta para o senhor Reverendo Flávio: Jesus vai ser um ditador durante o reino milenar? Na verdade, esse reino aqui, ele está falando do reino eterno. Ele vai reinar com autoridade, sem precisar ser mau. É um reino bom. O problema é que a gente só tem conhecimento de governos maus quando tiveram a soberania absoluta. Só que Cristo vai ter a soberania absoluta, só que vai ser um reino de paz, de amor, de alegria, de justiça, porque ele é capaz de julgar assim, com sabedoria, e ele é capaz de instalar um reino, então, que venha a ser tão bom que as pessoas não queiram deixar de ser governadas por ele. Ele é um rei bom, já é. Quem se submete ao Senhor a Jesus como Senhor, recebe as bênçãos de um reino, de um rei que é bom, que é justo, que é reto, que é sábio,
E aquele que é crente tem Jesus já como rei. Ele já reina em nossas vidas hoje. E o reino dele futuro, eterno, será também um reino de paz e justiça. Mas no novo céu e na nova terra. Bem, tá bom. Vamos então para mais uma pergunta. Durante o período milenar, as pessoas poderão ser salvas? Durante o período milenar, as pessoas poderão ser salvas? Pastor José Carlos de Lima. Sim, por que não, né? Poderão ser salvos, sim. Porque a prova final que Deus vai submeter o homem é quando ele soltar Satanás no final do milênio. Quando soltar, então aí vai ficar provado que a natureza humana, mesmo participando de uma bênção de Cristo no milênio, olha a coisa interessante do profeta Zacarias agora. Os homens não obedecerão por fé, como hoje nós vemos, mas obedecerão a Cristo por obrigação. Então, nesse período, alguns vão aderir sim a Satanás, que é o Gog e Magog do Apocalipse. Vão abraçar o engano e a mentira dele. Agora, muitos sim, vão aderir sim a Cristo. Muitos vão abraçá-lo. Muitos vão estar com ele sim. Não são todos que nasceram no milênio que vão aderir a Satanás no Gog e Magog, naquela multidão que vem contra Jerusalém. Uma grande parte sim, mas outra grande parte vai crer sim em Cristo e serão salvos por ele sim. Não somente os que ressuscitaram da grande tribulação, que reinaram com ele 1000 anos, mas os que nasceram no milênio, que abraçaram o governo dele, que o conheceram, que a ele se submeteram, muitos vão crer nele sim e viver para ele no milênio salvos. E para o senhor, reverendo Flávio Dantas, poderá haver salvação durante o reino milenar? Está havendo. Cristo está salvando. E agora Satanás, porque estamos no milênio, ele não pode enganar mais as nações e o evangelho chega a todas as nações. Antes não era assim. Antes Israel era a nação que tinha tido o privilégio de receber os profetas, a lei, né? Agora não, agora o Espírito Santo está agindo em todo o mundo. E onde o evangelho é pregado, pessoas são convertidas. Por isso que nós temos igreja na Coreia, na China, no Japão, no Oriente Médio, na Europa, porque agora o evangelho de Satanás está preso, no sentido dele estar limitado, e ele não pode mais enganar as nações. Por isso que a gente está vivendo o milênio. É nesse estado agora e que Jesus está sendo glorificado. E pessoas que creem no evangelho, judeu, grego, brasileiro, todos que creem, agora está sendo dada a oportunidade. Mas quando Jesus voltar, e no milênio, antes de terminar o milênio, Satanás será solto, e agora no sentido, nesse mesmo, continuação desse tempo que a gente está vivendo, terá uma grande perseguição por causa disso. E aí só depois Jesus voltará. E aí quando ele voltar, aí virá o novo céu e a nova terra. Essa é a lógica lá de Apocalipse 20, 21 e 22, que é a seção que fala do juízo. Então até que momento pode haver salvação? Até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, acabou? Acabou. É como Noé, no dilúvio. Fechou a porta. Fechou a porta. Tá. A porta está aberta ainda da graça. Jesus voltou, fechou a porta. Última pergunta. A Bíblia fala que 1000 anos pode representar um dia. Será que o período milenar pode representar um dia? Ei, Alan. Vamos lá, pastor Zé Carlos. Quem é esse? A onisciência de Cristo, sim, né? A onisciência de Deus vê 1000 anos em um dia da mesma maneira, do mesmo jeito. Esse, né? Não é? Isso porque um Deus que detém em si a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, passar 1000 anos e ficar um dia, para ele é a mesma coisa. Agora, são duas palavras, contexto totalmente diferente. Tá? O que Pedro diz é tão somente enfatizando ali dentro a onisciência de Deus e de Cristo, dizendo para o crente que você pode esperar que Cristo vai te dar a bênção que você quer, que você precisa, que você alcança, que você almeja. A qualquer momento Deus vai manifestar com essa bênção. Agora o milênio do governo de Cristo é outra história. Ali Deus, o Altíssimo, vai permitir esses 1000 anos antes da eternidade plena. Isso ele vai permitir literalmente 1000 anos literais, conforme a palavra registra no Apocalipse capítulo 20. Tá? Agora, saiba de uma coisa, na onisciência divina, um dia e 1000 anos para ele não faz nenhuma diferença. Até porque é pai da eternidade, né? Vamos lá. Reverendo Flávio, como é que o senhor responde essa pergunta? Por isso que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Quer dizer, para ele é atemporal. Agora, para nós faz diferença. Então, respondendo a ele, para Deus sim, poderia ser um dia. Para a gente não. Para a gente já passou bastante tempo.
Já passaram-se 2.000 anos. O 1.000 milênio. anos que são 2.000 anos? 1.000 anos que são 2.000 anos. E nem sei quanto, porque 1.000 ali é 10 elevado a... 1.000 elevado a 10ª potência. É um número completo. É o tempo entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo. 1.000 anos. Não são literais para a gente. Respeito a posição de quem pensa o contrário, mas para a gente é esse tempo em que Satanás está preso e que os santos estão reinando com Cristo. Cristo governa, começou o governo dele, vai consumar no final, na volta dele. Satanás será solto, haverá uma grande tribulação. E aí Jesus volta e põe fim ao governo humano e agora vem o novo céu e a nova terra. E quanto tempo vai levar essa grande tribulação? E aí eu não sei, o Apocalipse diz que é por pouco tempo. Lá em Mateus diz que será abreviado, né? Senão ninguém suportaria. O senhor crê numa tribulação de 7 anos? Né? 7 anos, como está profetizado por Daniel, 7 anos. A última semana. A última semana das 70 semanas é a grande tribulação. É a grande tribulação, propriamente dita. E a última dispensação é o milênio. A última dispensação é o milênio. Tá certo. Depois dela não haverá mais dispensação alguma. Muito bem. Nós conversamos aqui com o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Novo Israel, e com o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil.